Boa noite a todos, que a paz do Senhor Jesus esteja com todos vocês. Eu vou ler hoje para vocês Mateus capítulo 18, o perdão do pecado de um irmão. Ora, se teu irmão pecar contra ti, vai e repreende-o entre ti e ele só. Se te ouvir, ganhaste o teu irmão. Mas, se não te ouvir, leva ainda contigo 1 ou 2, para que pela boca de 2 ou 3 testemunhas toda palavra seja confirmada. E se não as escutar, dize-o à igreja. E se também não escutar a igreja, considera-o como um gentil e publicano. Em verdade vos digo que tudo que ligardes na terra será ligado no céu, e tudo que desligardes na terra será desligado no céu. Também vos digo que se 2 de vós concordarem na terra acerca de qualquer coisa que pedirem, isso lhes será feito por meu Pai que está nos céus. Porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí estou eu no meio deles. Então Pedro aproximou-se dele e disse: Senhor, até quantas vezes pecará meu irmão contra mim e eu lhe perdoarei? Até 7? Jesus lhe respondeu: Não te digo que até 7, mas até 70 vezes 7. O conflito, resolvendo desentendimentos, que é o que fala aqui do perdão do pecado dos irmãos, ele diz o seguinte: o conflito é inevitável em relacionamentos pessoais. É humanamente impossível viver em harmonia total com os outros o tempo todo. Jesus disse a seus discípulos como resolver disputas entre crentes. Paulo resolveu seu conflito com João Marcos, que havia se desenvolvido entre a primeira e a segunda viagem missionária. João alertou os cristãos a não odiarem uns aos outros. A Bíblia oferece vários passos para resolver conflitos e desfazer desentendimentos entre pessoas. 1. A Escritura admoesta o crente a encarar o conflito, saber da sua existência e aceitar o seu impacto. Cristo aconselhou os seus discípulos a ir imediata e diretamente até a pessoa e discutir a ofensa cometida. Outras pessoas deverão ser solicitadas a mediar o conflito. Somente se o mesmo não pode ser resolvido entre o ofendido e o ofensor, que é o caso do perdão sincero, né? O conflito ele tem que ser resolvido. 2. A Escritura instrui o crente a resolver o conflito com o perdão, colocar o desentendimento para trás e prosseguir em harmonia. Assim, ele tem sido resolvido. Evódia e Sintique foram encorajadas a substituir a sua amargura por gentileza e viver em harmonia pacífica, regozijando-se no Senhor. 3. A Escritura encoraja o crente a ir além do conflito. Paulo resolveu o ressentimento contra Marcos e procurou oportunidades de trabalhar com ele no ministério. Então, Jesus lembrou os fariseus dos maiores dos mandamentos: amar ao Senhor e amar o seu próximo. O desejo de Deus é que seus filhos vivam em harmonia. Os cristãos devem resolver o conflito com outras pessoas substituindo a discórdia pelo amor. A ênfase não é punitiva, mas redentora. Então, o amor acima de tudo. Mas a contenda deve ser resolvida, né, entre os irmãos. A parábola do credor incompassivo. Por isso, o reino dos céus pôde comparar-se a um certo rei
que quis fazer contas com seus servos. E, começando a fazer contas, foi-lhe apresentando um que lhe devia 10.000 talentos, e não tendo ele como lhe pagar, com que me pagar, o seu senhor mandou que ele e sua mulher e seus filhos fossem vendidos. Contudo, quanto tinha, para que a dívida se lhe pagasse. Então, aquele servo, prostrando-se, o reverenciava, dizendo: Senhor, seja generoso para comigo, e tudo te pagarei. Então o senhor daquele servo, movido de íntima compaixão, soltou-o e perdoou-lhe a dívida. Saindo, porém, aquele servo encontrou um dos seus conservos que lhe devia 100 dinheiros, e lançando mão dele, sufocava-o, dizendo: paga-me o que me deves. Então o seu companheiro, prostrando-se a seus pés, rogava-lhe, dizendo: seja generoso para comigo, e tudo te pagarei. Ele, porém, não quis, antes foi encerrá-lo na prisão, até que pagasse a dívida. Vendo, pois, os seus conservos o que acontecia, entristeceram-se muito e foram declarar ao seu senhor tudo o que se passava. Então o seu senhor, chamando-o à sua presença, disse-lhe: servo malvado, perdoei-te toda aquela dívida porque me suplicaste. Não devias tu igualmente ter compaixão do teu companheiro, como eu também tive misericórdia de ti? E indignado, o seu senhor o entregou aos atormentadores, até que pagasse tudo o que devia. Assim vos fará também meu Pai Celestial, se do coração não perdoardes, cada um a seu irmão, as suas ofensas. É muito sério isso, gente. Eu sei que é difícil perdoar, mas aqui está bem claro, nós vamos ser punidos da mesma forma que punirmos nossos irmãos que nós não perdoamos. Não é fácil perdoar. Quando eu estava lendo o livro A Cabana, o Max, ele fala para Deus: eu não consigo perdoar o homem que matou a minha filha. E Deus fala para ele, porque o Max, ele se sentia assim: como que eu vou perdoar uma pessoa que eu sinto ódio, que eu sinto raiva dele? E Deus fala para ele: você não precisa deixar de sentir raiva, mas perdoe-o, né? Porque se você o perdoar, você vai se sentir melhor, né? Mas, claro, ninguém está pedindo para você deixar de sentir raiva do homem que matou sua filha. E aí Deus fala para ele: você tem o direito de sentir raiva, sim, foi sua filha, mas você não sabe o que aquele assassino passou quando criança. Então, deixe que o amor de Deus caia sobre ele. Eu achei muito interessante essa passagem nesse livro, no livro A Cabana. Quem não leu, leia, que fala justamente sobre o perdão. Mas leia ele inteiro, tá? Não só um parágrafo aqui e outro ali. Leia ele inteiro, do início ao fim, desde a introdução até o final, para que você entenda o que realmente aconteceu. Ok? Isso vai ajudar a esclarecer vocês na questão do perdão. É muito difícil, gente, muito difícil perdoar. Às vezes a gente fala de perdão, de uma discussãozinha aqui, outra ali, de um irmão, tal, não sei o quê. Mas no livro A Cabana, o Max tinha que perdoar um assassino, né? Alguém que matou a filha dele. E nós já temos exemplos aqui no Brasil do garotinho Ives, lembram do caso? Que ele foi assassinado pelos seguranças e os pais perdoaram os assassinos. Não só os perdoaram, como criaram uma ONG que ajudava a penitenciária onde os assassinos do Ives estavam presos, ou estão até hoje, não sei. Eu não li mais sobre o assunto. Então,
eu rendo homenagens às pessoas que sabem perdoar, porque quando eu lembro do livro A Cabana, do Max, perdoando o assassino da filha, e os pais do Ives perdoando o assassino do filhinho deles, os assassinos, né? Sabe, dá até uma coisa assim por dentro que eu falo: Pai, me ajuda a aprender a perdoar, né? Porque não é fácil. Não é fácil pessoas passarem por coisas tão duras, tão difíceis e conseguirem perdoar. Perdoar do fundo do coração. Perdoar não é você perdoar e ficar ali Jesus também não gostava de hipocrisia. Não é você perdoar e depois sair de braço dado com a pessoa como se fossem os melhores amigos do mundo. Não, isso é hipocrisia. É perdoar e não ter mais mágoa no coração. Eu entendo que quem está ouvindo isso, que seja difícil o perdão. Porque para mim era difícil. Eu estou há mais de 10 anos tentando aprender a perdoar. Né? Mas perdoar é esquecer. Esquece. Tenta esquecer. Né? Aqui no versículo 21 diz que a tradição rabínica ensinava que um pecado repetido poderia ser perdoado 3 vezes, mas na 4ª não haveria perdão. Pedro provavelmente pensou que estava sendo generoso em perdoar 7 vezes. A resposta de Jesus sugeriu ser clemente um número ilimitado de vezes. Ele ampliou essa resposta com uma parábola, a comparação da dívida que o rei tinha a receber com seu servo, e quase ridícula, né? Então, assim, você vê, era uma dívida, né? Mas vejam, na parábola onde Jesus fala da dívida do pecado de um irmão, na parábola onde ele fala do perdão dos pecados aqui, do servo, do credor incompassivo, né? Então, assim, da mesma forma que aquele senhor perdoou a dívida daquele homem e de sua família, ele também deveria ter perdoado o outro que devia para ele, né? Então, muitas vezes a gente vê no trânsito mesmo, às vezes você pede passagem, um cara deixa você entrar, aí você entra, daqui a pouco você está lá na frente, tem outro coitado querendo entrar e você não deixa ele entrar. Então, se uma pessoa deixou você entrar na avenida, a não ser que você não consiga parar, mas por que você não vai deixar o outro entrar na tua frente, né? Então, são coisinhas mínimas, básicas, que nós precisamos aprender a fazer no nosso dia a dia, para aprender, para se exercitar a aprender a perdoar, né? Continuando, a figura é clara. Deus perdoou uma dívida imensa dos crentes. Eles que não ousem recusar o perdão a outros por pequenas ofensas. A falta de perdão é outra forma sutil de fazer o papel de Deus e coloca os crentes em direta oposição ao Senhor. Aqueles que são perdoados devem perdoar para receber o perdão de Deus. Então, nós aprendemos a perdoar, ok? Então, precisamos aprender. Aquele que recebeu o perdão de suas ofensas, precisa aprender a perdoar a ofensa do outro, né? E assim por diante.
É só nós pensarmos, gente, numa coisa muito simples que Jesus falou. Amai ao teu próximo como a ti mesmo. Se você não perdoar o teu próximo, Deus também não vai te perdoar. Então é assim que a coisa funciona. E é aquela questão quando Deus fala, faça ao outro aquilo que gostaria que fizesseis para ti mesmo. Ele está dizendo a mesma coisa. Então, da forma como você tratar o outro, é a maneira como você vai ser tratado. Jesus fala muito de amor, mas ao mesmo tempo, quando ele fala que você precisa fazer para o outro aquilo que gostaria que fizesse para você, é quase que o que era falado nas escrituras antigamente do olho por olho, dente por dente. É diferente, tá? Então, eu não vou ferir o outro para que o outro não me fira. Deu para entender? Eu não posso bater no outro para que o outro não me bata. Se você dá um tapa, automaticamente a pessoa revida. Então não dê o tapa. Porque quem dá o primeiro tapa, a coisa mais certa que tem é que você vai levar um outro. Então não dá o primeiro tapa. Não dá porque você vai tomar um de volta. Bateu, levou. Então não devemos levar as coisas para esse lado, vamos pensar mais, ponderar as nossas palavras, perdoar mais, exercitar o perdão. Não é fácil perdoar, mas temos que exercitar o perdão. Exercitar o perdão. Senão nós não vamos conseguir viver bem nunca nesse mundo. Tá? Então, assim, quando você vê... é só você sair para o trânsito de São Paulo, acho que de qualquer lugar do Brasil ou do mundo, mas principalmente em São Paulo, você vai ver que tem pessoas que prejudicam os outros, porque eu vou traduzir essa questão do perdão, tá, para o trânsito de São Paulo. Então, por exemplo, eu fui visitar a minha irmã no hospital outro dia e fui atravessar a rua para dar um lanchinho para os meus netos, porque eles não podiam subir, porque eles são crianças, não podem entrar no hospital, enfim. E aí nem consegui atravessar a rua, tanto é que eu voltei e fui tomar um lanchinho com eles em outro local, porque ali não dava para atravessar. Porque é um farol de 2 fases, onde tem... era um farol trifásico, tá? Então, às vezes param os carros dos 2 lados para que os carros de uma determinada rua entrem. Enquanto isso, o semáforo de pedestre está fechado também. E esse espaço, ele é curto, são segundos. Não passou nenhum carro, gente. Sabe por quê? Porque na hora que o farol fechou, para que os carros... da via parassem, para que os carros da via contrária, no carro do cruzamento, conseguissem passar, uma mulher atravessou no farol de pedestre correndo. E o motorista, para não atropelá-la, ele teve que parar, inclusive depois da faixa dele, para poder respeitá-la na faixa da outra avenida que estava com os carros parados nos 2 sentidos. Então... graças a Deus que era uma pessoa, né, consciente, mas ele pode até ter levado uma multa por conta disso, porque ele não conseguiu passar na hora que o sinal abriu para ele, porque uma outra pessoa, uma pedestre atravessou a rua no farol vermelho e ele ficou numa situação difícil, que se passasse um CET ali na hora, iria multá-lo, entende? Então, gente... cordialidade, educação, respeito, não é só no trânsito não, viu gente? É no trânsito, no hospital, na nossa casa, nas escolas, nas igrejas. Você vê contendas dentro das igrejas. Tem gente que deixa de ir à igreja por causa de conflitos entre irmãos dentro das igrejas. Porque um quer ser melhor que o outro.
Aí, se dentro da igreja, eu fico pensando, se dentro da igreja as pessoas fazem isso, como que elas vão aprender a perdoar, que é a coisa mais difícil do mundo? É difícil demais, gente. Eu fico pensando nessas mães que têm seus filhos perdidos, ou raptados, estuprados, ou nessas pessoas que são presas injustamente, ou nessas pessoas que são assassinadas, e depois você olhar para o assassino do teu filho, ou da tua filha, ou do teu marido, ou da tua esposa, e você ter que perdoá-lo. É difícil, gente. Sabe? Dói no coração, só de pensar, entendeu? Mas o que eu estou falando é que tem ações menores, mais simples, que nós temos que aprender a fazer para aprender a perdoar. Se nós não conseguimos perdoar coisas simples, um encostou no outro, por exemplo, aí já começa um xingamento, uma bateção de boca, aí a coisa fica complicada, não fica? Então, o perdão é necessário, mas precisa se fazer um exercício. E para fazer esse exercício do perdão requer educação. E a educação, ela vem da onde? Do berço. Então tem todo um processo, gente. Educação vem de berço, é a família que dá a educação para os filhos. Os professores aprimoram, a sociedade vai moldando, né? De acordo com o local onde você vive, é onde mais ou menos você vai ser moldado ali, como se fosse um vaso, né? Um vaso de barro que está sendo torneado ali, que está sendo moldado. Então é isso, meus irmãos, vamos exercitar o perdão. Exercitar o perdão. E exercitar o perdão, para mim, é educação, educação, educação. Fiquem na paz do Senhor Jesus. Que quem ouça esse áudio esteja na situação em que estiver, em casa, no trabalho, no hospital, na igreja, no presídio, na rua, trabalhando, enfim, onde quer que você esteja, ou em casa cuidando dos seus filhos, dos seus netos, exercite o perdão. Exercitar o perdão através da educação. Educação, educação, educação. Desde o berço. Bebezinho saiu de dentro do ventre da mamãe, já tem que começar a ser educado. Tá bom? A paz do Senhor Jesus esteja com todos vocês.